O povo de Deus é um povo peregrino. E por que somos peregrinos e exilados? Porque existe dentro de nós um anseio por um lugar que perdemos. Perdemos por causa do pecado. Se voltamos lá em Adão e Eva, nós vemos que eles foram expulsos do jardim. E a partir daquele momento, ficou um vácuo no coração do homem. Ficou um vazio e um anseio por algo muito grande, muito grande. E esse vazio dentro de nós, essa saudade que existe dentro do ser humano, nos persegue. Nos persegue. Todos os dias. Nós sentimos um profundo anseio por algo que parece que nunca vamos alcançar. Parece que sentimos uma saudade de uma casa que parece que a gente nunca vai chegar nela. E esse anseio fala exatamente disso que o apóstolo João está contrapondo aqui no início do versículo. Algum tempo atrás eu ganhei um livro chamado Livro da Hospitalidade. Eu fui folhear esse livro para entender um pouco sobre o assunto dele. E naquele momento eu vi uma frase no prefácio que me chamou a atenção, que tem tudo a ver com isso. E a pessoa que escreveu nem é cristão. Ele diz assim: como verdade histórica para alguns, como conteúdo da memória oral para estudiosos, ou até mesmo como negócio, a noção de paraíso ainda nos persegue. Não seria, por exemplo, a experiência total que os resorts hoje buscam oferecer aos seus clientes também, uma expressão da permanência dessa noção de algo que se perdeu? Ou seja, existe em toda a história uma noção de que algo foi perdido, de que existe um prazer que nós podemos alcançar, mas parece que a gente nunca alcança. E parece que o ser humano tenta o tempo todo pegar alguns prazeres que ele experimenta e ele tenta fazer o que com esses prazeres? Eternizá-los. Muitos prazeres, como por exemplo, citado aqui dos resorts, são experiências que as pessoas anseiam profundamente. E quando termina, o que elas fazem? Elas ficam frustradas. Por quê? Porque elas queriam mais. Mais prazer. Eu queria mais dessa experiência. Eu queria mais disso. E hoje em dia, a gente vê isso constantemente na nossa sociedade. Hoje em dia, nós temos dois fenômenos que falam sobre casas. Casas que cada vez são maiores, mansões que cada vez são maiores, ou nós temos apartamentos que cada vez são menores. E o que esse fenômeno mostra? As casas que cada vez são maiores, é você externamente tentando expandir o vazio que está no seu interior, achando que ele vai ser preenchido. E as casas cada vez menores, os apartamentos cada vez menores, é eu, por meio do externo, tentando abafar o vazio que está no meu interior. Tentando tirar da minha frente tudo aquilo que me lembra que o meu interior é vazio. E que eu preciso de uma casa que eu não alcanço aqui. Tentando me lembrar que eu sou um peregrino nessa terra, e nessa terra eu não consigo alcançar essa cidade. Por isso nós tentamos pegar os prazeres momentâneos e esticar ao máximo. É por isso que quem aqui está no contexto do mercado de trabalho percebe uma peregrinação semanal de muitos trabalhadores, que começam a segunda-feira com uma sensação de exílio, caminhando para a sua suposta Nova Jerusalém, que é a sexta-feira, que é o final de semana. E essa peregrinação é um eterno retorno, porque toda semana ele se repete, mas chega o final de semana ele não se conclui. E não pense que isso é um fenômeno só de quem está no mercado de trabalho. Quando eu trabalhava na sala de oração em Montemor, acontecia um negócio muito estranho lá com a gente. Porque a gente trabalhava orando toda semana. Aí quando chegava o final de semana, o que a gente queria fazer? Não orar. Porque a gente passava todo o dia orando. Aí a gente acabou indo para o lado errado. Então a gente trabalhava essa peregrinação, e o que a gente queria fazer no final de semana? Outras coisas que não era estar com Deus. Isso mostra um vazio, uma angústia dentro de nós, uma saudade dentro de nós, de uma casa, de um lugar a qual nós não conseguimos alcançar. Uma saudade. Mas o incrível da Escritura é dizer que nós não precisamos abafar essa saudade. Essa saudade deve ser um impulso para nós. Nós que cremos na palavra de Deus, devemos pegar essa saudade
E essas lágrimas que às vezes nós derramamos porque nós queremos as coisas, porque nós ansiamos por um prazer que muitas vezes fere o nosso coração e a gente acaba desviando o olhar da pessoa de Deus, e devemos nos impulsionar por ansiar por essa cidade que está sendo preparada por Deus. Por isso, a espiritualidade do exilado, do peregrino, é uma espiritualidade diferente. Porque é uma espiritualidade que ao mesmo tempo sente saudades, chora, de lágrimas, mas também pode ser uma espiritualidade de alegria, de dança. Então, é um paradoxo que acontece na caminhada cristã. É choro e dança. É tristeza, mas também alegria. É tristeza porque esse anseio nós tentamos abafar o tempo todo no nosso dia a dia. Nós tentamos colocar várias coisas no lugar. Várias coisas no lugar. Inclusive, várias coisas que nós, e eu falo especificamente nós aqui da comunidade, coisas que nós pensamos lícitas. Nós aqui sabemos que existem coisas que nós consideramos lícitas aqui na comunidade que outras comunidades de fé não consideram. Mas muitas vezes nós podemos cair no erro de ir nessas coisas lícitas além da conta. E essas coisas lícitas se tornam, muitas vezes, o escape para esse anseio que nós tentamos abafar no nosso coração, que não é o próprio Deus. Por isso, a gente vê o anseio pelo conforto, muitas vezes tomando o nosso coração. É por isso que a gente vê, muitas vezes, a experiência de tirar o sofrimento de nós, ao tempo todo vindo sobre nós. O desejo, não, quero tirar o sofrimento da minha frente. Às vezes isso bate no nosso coração. Mas nós podemos lamentar diante disso. Nós podemos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor sobre isso que está acontecendo. Mas nós também podemos nos alegrar. Por que nós podemos nos alegrar? Porque existe uma cidade preparada por Deus que está descendo do céu. E esse é o nosso destino seguro a qual nós estamos indo. E nós podemos experimentar dessa realidade no nosso coração hoje. Esse anseio, esse amor por essa cidade. Esse anseio por esse lugar onde nós vamos encontrar o próprio Deus. Nós precisamos aquecer o nosso coração com essa esperança viva da Nova Jerusalém. Nós precisamos amar essa cidade e viver a nossa vida aqui como peregrinos para essa cidade. Nós precisamos trilhar um caminho, mesmo com lágrimas, mas também com dança. Por isso o salmista diz que nós semeamos com lágrimas, eles semeiam com lágrimas, mas depois com alegria vem trazendo os seus feixes. Essa é a espiritualidade dos refugiados, dos desabrigados, daqueles que não têm casa. Eles choram pela realidade que vem, mas eles dançam e se alegram pela realidade que está vindo. Esse deve ser a paixão do nosso coração nessa caminhada. É por isso que em Hebreus 11, 9 e 10, falando sobre Abraão, diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles na mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ou seja, Abraão abandonou a sua parentela, algo que não era comum naquele contexto. Naquele contexto da Mesopotâmia, você começava num lugar, morria naquele lugar para sempre. Você seguia o trabalho do seu pai, da sua família. E ali ele abandona, ele faz algo radical. Mas por que ele faz algo radical? Porque ele aguardava uma cidade eterna. Aguardava a cidade que tem fundamentos. E assim deve ser a nossa caminhada, aguardando a cidade que tem fundamentos. A cidade eterna. Somos exilados, mas Deus já nos preparou um lugar. Ele está nos levando até lá. E essa cidade, o centro dessa cidade, ela apresenta não só o que está no centro dela, ou só o que é mais importante dentro dela, mas apresenta o coração de Deus, essa cidade. Apresenta o coração de Deus. Que é o que fala no versículo 2, que é um versículo muito forte, que diz assim: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Esse é o coração de Deus. Quando a gente fala que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do nosso coração, nós estamos falando antes disso, de que é um desejo do próprio Deus, de habitar conosco. É um desejo que o próprio Deus tem.
Quando nós falamos da maravilha da presença de Deus, nós estamos falando daquilo que bate no coração de Deus. Se você está aqui, você se pergunta qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja para mim? Deus deseja para você que você seja amigo dele. Esse é o desejo dele para você. Esse é o anseio profundo dele, que você ande com ele, que você tenha alegria na presença dele todos os dias. Às vezes, a gente perde o foco disso com algumas perguntas que não são ilícitas, mais uma vez. Perguntas do tipo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Onde eu devo trabalhar? Onde eu devo fazer faculdade? O que eu vou fazer no futuro? Essas perguntas são importantes. Mas a pergunta mais importante é o que bate no coração de Deus? O que queima no coração de Deus agora? O que pega as emoções de Deus? É isso, que Ele quer habitar no meio do seu povo. E que Ele vai habitar no meio do seu povo. Esse anseio deve capturar o nosso coração. Isso deve prender os nossos olhos nessa realidade, que Deus deseja isso antes mesmo de nós, mas nós também temos um anseio por isso. E nada vai satisfazer. Não é realização profissional, não é realização acadêmica, não é nada. Não é nada disso, essas coisas você pode fazer, mas você não vai encontrar satisfação nelas. Você vai encontrar satisfação numa amizade com Deus. Esse é o lugar da satisfação. E talvez você fale, é realmente esse o anseio de Deus? Sim. É o anseio de Deus. E eu quero te mostrar aqui um pouco, passando pela Escritura, como isso é o anseio de Deus. Lá em Gênesis fala que Deus caminhava pelo jardim. E quando o homem pecou, diz que o homem se escondeu da presença do Senhor. Ou seja, a presença de Deus estava ali no jardim. E Deus andava pelo jardim e encontrava o homem. Mas a partir do momento que o homem pecou, diz que o homem se escondeu dessa presença. E a palavra presença no hebraico é panim, da face de Deus. Escondeu da face de Deus o homem ali. E então nós começamos uma peregrinação, onde Deus vai até o homem e Deus apresenta o anseio dele para o homem. Um anseio de amizade, um anseio de amizade. Isso a gente vê com Moisés. Moisés, quando o povo estava no deserto, ele encontrava com Deus num lugar chamado a Tenda do Encontro. Tenda do Encontro. O interessante é que diz que naquela Tenda do Encontro, Moisés via Deus face a face. Panim em panim, a mesma palavra lá de Gênesis. Moisés via Deus face a face. E depois Deus ordena a Moisés a construir o tabernáculo. E ele diz por que ele queria que Moisés construísse o tabernáculo. O que ia acontecer após a construção do tabernáculo? Êxodo 29:45, está escrito: e habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei Deus para eles. Davi expressou isso, e a gente viu semana passada com Arlindo, qual que era o anseio de Davi? Construir uma casa para Deus. Ele tinha um palácio, mas ele queria construir uma casa para Deus habitar. Quando nós lemos no profeta Isaías, diz o que em Isaías? Que a virgem terá um filho, e qual será o nome desse filho? Emanuel, que é Deus conosco. E também vemos esse desejo com Jesus. O próprio João diz, capítulo 1, verso 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra grega aqui, que ele habitou entre nós, é tabernáculos. Jesus tabernaculou entre nós. E então nós chegamos ao Apocalipse, onde Deus construiu uma cidade onde Ele mesmo vai habitar. Onde a centralidade e o propósito é esse: Deus vai habitar no meio do seu povo, o próprio Deus vai habitar nessa cidade. Pensa nisso, o próprio Deus, o Deus eterno e exaltado, que os céus dos céus não podem contê-lo, vai habitar conosco aqui, eternamente, eternamente, eternamente. E o que é mais impressionante é que a palavra diz que, Paulo, escrevendo, diz que nós somos habitação do Espírito. E a palavra habitação aqui é santuário, nós somos um santuário do Espírito. E ele falando sobre a igreja, em Efésios ele fala que juntos somos a morada de Deus no Espírito. Deus quer morar no meio do seu povo. E nós podemos experimentar isso hoje.
Ainda que nós não possamos experimentar o final, ainda essa plenitude onde a presença de Deus está, nós podemos experimentar o eterno no presente. Nós podemos adiantar, nesse momento, aquilo que nós vamos desfrutar eternamente da presença de Deus. Porque no momento em que a gente ajoelha diante da presença de Deus no nosso devocional, às vezes não sentindo nada, saiba que Deus está ali. Saiba que o anseio dele é estar com você, é ter uma amizade com você, porque esse é o coração dele. Ah, mas eu não estou sentindo nada, não estou experimentando nada, às vezes eu venho para o culto aqui, eu não sinto nada, não estou nessa vibe que a galera está adorando e tudo mais, mas você está diante da presença de Deus. Mesmo que você não sinta nada, Deus está ali. E isso deve botar fogo no seu coração. Por isso eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso deve alimentar o seu coração. Não é você olhando para isso simplesmente, mas é você se lembrando disso e isso aquecendo o seu coração. Isso tem que aquecer o seu coração. Se não existe nenhum conteúdo na sua mente para você adorar, lembre-se disso, Deus está aqui. Deus está com você e você pode experimentar da presença dele no trabalho, na faculdade, onde quer que seja, porque esse é o desejo dele. Esse é o anseio dele. É isso que queima no coração de Deus e isso precisa arder no nosso coração. E irmãos, se isso não cativa o nosso coração, se isso não prende o nosso coração, nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar ao Senhor, queima o nosso coração com essa realidade, Senhor Deus. Faz queimar esse desejo pela sua presença, Senhor Deus. O desejo em que nós vamos te encontrar, Senhor Deus, todas as manhãs, Senhor. Coletivamente, enquanto igreja, Senhor. Aquece o nosso ser, Senhor Deus. Aquece o nosso ser, porque esse é o sentido da nossa vida. Porque nós não experimentamos prazer em outro lugar, nenhum outro lugar, somente em Ti, nesse lugar, Senhor Deus. Abre os nossos olhos para ver isso, Senhor Jesus. Cativa as nossas emoções, Senhor. Cativa as nossas emoções, Senhor Deus. Arde dentro de nós, Senhor, por esse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. João deitou a cabeça dele no peito de Jesus, porque ele podia. E ele sentiu as batidas do coração de Jesus. E esse mesmo João foi aquele que teve a visão dos fins dos tempos. Por quê? Porque é isso que bate no coração dele. Por isso que arde no coração dele. O dia em que ele vai voltar. Essa plenitude da presença dele que vai habitar sobre a terra. Isso queima no coração dele. E algo que esse texto toca, ele toca em algo muito sensível para nós, que é o sofrimento. O sofrimento. Hoje, enquanto não chegamos até lá, nós experimentamos o sofrimento. Mas Deus é tão bom que Ele fala que vai acontecer no final. Mesmo diante desse sofrimento. E o que Ele diz é que, por mais que o sofrimento ainda exista e vá acontecer, Ele vai tirar dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. Chegará um dia que tudo isso acabará. Toda a tristeza, todo o sofrimento que a gente experimenta hoje, toda a angústia que a gente experimenta hoje, toda a maldade que a gente vê, a gente reclama da maldade do mundo e tudo aquilo que acontece vai acabar. Não vai existir mais. Porque Ele mesmo vai enxugar dos olhos toda lágrima. E por que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima? Porque agora Deus tem mãos. Deus tem mãos em Cristo. Então Ele mesmo vai enxugar. Quando fala que Ele vai enxugar porque Ele tem mãos. E não só por isso, porque Ele entende o que é sofrimento, como fala em Hebreus. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos sofrimentos. Então Ele pode se compadecer de nós, porque Ele mesmo experimentou todas essas coisas. Jesus chorou. Nós temos o texto que fala, Jesus chorou. Jesus se entristeceu profundamente no Getsêmani. Ele sentiu dor, veio espinhos nas suas costas, e Ele experimentou a morte. Todas essas coisas, a descrição de Apocalipse, Cristo experimentou. E Ele pode se compadecer de nós. E Ele pode liberar graça no nosso coração para suportar os sofrimentos do tempo presente e também aqueles que hão de vir. Então, mesmo que surjam profundos sofrimentos, mesmo uma igreja perseguida, como é o caso do contexto de Apocalipse, Deus libera graça sobre nós, para que possamos enfrentar o sofrimento, ainda com os olhos marejados, ainda que soframos e choramos, sabemos que mãos perfuradas, vão enxugar as lágrimas dos nossos olhos. As lágrimas de Jesus vão vir sobre nós.
que ele morreu pelos nossos pecados. Naquela cruz ele sofreu por nós. Não há mais angústia, não há mais nada. Não há mais nada, não há mais dor. Tudo vai se passar. A Escritura confronta o sofrimento com a esperança. Com a esperança. Quando nós olhamos para as pessoas que não entendem, as pessoas que não entendem o sofrimento, nós vemos que, muitas vezes, elas aceitam que o sofrimento é real, mas não aceitam a esperança. Porque a esperança que nós temos é escandalosa. Um Deus que se fez carne, teve as suas mãos perfuradas. Um Deus que morreu. Um Deus que morreu. Oh Deus, ele sentiu dor e morreu. Esse livro aqui ele me marcou bastante, Na Estrada com Agostinho, do James Smith. E algo que ele fala aqui, ele lê uma citação de Agostinho, e o que Agostinho fala para o seu amigo Heródoto. O que ele fala para esse amigo que ainda não é cristão? Esse amigo que ainda seguia a antiga filosofia de Agostinho, maniqueísta, que achava que o mundo era um mundo de uma briga entre mal e bem, de entidades de mal e bem. O que ele falou para esse amigo dele? Ele falou que... Eu vou ler aqui. Foi o que me marcou profundamente. Portanto, como temos que nos moldar em um ser humano, mas sem depositar nossas esperanças no mesmo, isso falando de Jesus, Deus poderia ter feito algo mais gentil ou mais generoso do que a sabedoria real, eterna e imutável do próprio Deus, a qual devemos nos apegar, cedendo para assumir a forma humana. Com o seu nascimento milagroso e suas obras, ele ganhou nosso amor. Mas com sua morte e ressurreição, ele eliminou o nosso medo. Ou seja, ele não tentou ganhar o seu amigo por meio de argumentos. Ele tentou ganhar o seu amigo por meio de mostrar a radicalidade da fé, que crê num Deus que morreu, mas também crê num Deus que vai voltar e vai reinar sobre a terra. E essa ressurreição deve tirar de nós todo medo, lançar fora todo medo. Nós não precisamos mais ser escravos do medo, porque nós temos uma esperança viva e um Deus que nos capacita no meio do processo para lidar com os sofrimentos do tempo presente. O Evangelho é radical. É radical porque só no Evangelho uma pessoa consegue chorar e adorar a Deus, mesmo diante dos sofrimentos. Mesmo diante de um velório, você vê pessoas que choram e pessoas que adoram a Deus. Por isso o cristianismo é letal, é radical. Romanos 8,18 diz: considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Esse é o nosso anseio. Esse deve ser o nosso anseio. É assim que nós devemos confrontar os sofrimentos do tempo presente, da glória que há de ser revelada. E no texto, o que pede que a gente venha fazer? O texto pede radicalidade. O Arlindo falou sobre isso na semana passada, e o texto pede isso. Está consumado, tudo está feito, Deus já proveu todas as coisas, e Ele tem tudo em suas mãos disponível para nós. Por isso que o texto diz: vem e beba da água da vida. Eu sei que aqui a gente fala bastante sobre radicalidade, mas a gente precisa entender algo. Algo que está disponível para nós, diante de nós. O valor de Jesus. O valor da presença dEle, da sua beleza e da satisfação que nós só encontramos nele, porque fomos feitos para Ele. A gente fica tão preocupado com as coisas que a gente vai fazer da nossa vida, que a gente não percebe como nós temos levado a nossa vida. É por isso que o caminho, muitas vezes, parece que a gente está andando em círculos. Parece que a gente está andando e não está chegando em lugar nenhum. É porque muitas vezes nós não percebemos a glória de andar em amizade com Deus. E que a verdadeira alegria tem a ver com isso. E que no tempo presente, no nosso cotidiano, nós podemos experimentar cada vez mais essa presença.
no meio do caminho. Quando a gente fala de esperança no final, é uma esperança que afeta o nosso presente. Porque se nós não amamos a presença de Deus, hoje, no cotidiano, como vamos ansiar por uma presença plena que vai chegar no final? Como nosso coração vai estar aquecido por essa palavra da Escritura, se a gente acha que no tempo presente a gente não pode experimentar dessa presença? E de que esse lugar é o verdadeiro lugar da nossa satisfação? Às vezes ficamos preocupados se estamos sendo religiosos. Se a gente começa a orar mais, jejuar mais, acordar de madrugada para orar, trocar tempo com coisas que não são ilícitas para orar. Mas muitas vezes isso pode se tornar uma desculpa para a gente. Uma desculpa para a gente não ser radical para Deus. Assim como vamos ter motivações erradas, eu quero te contar uma coisa. Você vai ser religioso. Você vai cair em religiosidade. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas você não pode deixar de fazer as coisas, mesmo com motivações erradas, ou mesmo que você caia em religiosidade. Por quê? Porque a grande questão não é quando a gente vai cair ou onde vamos cair, mas diante de quem nós caímos. Porque se caímos, vamos cair diante da presença de Deus. Diante do Espírito Santo que fala no nosso coração por meio da Escritura. Por meio do Espírito Santo que fala por meio dos nossos irmãos. E isso nos leva a arrependimento e a fé. Nós vamos nos arrepender e crer no sacrifício de Jesus que perdoa os nossos pecados. Então nós devemos ser radicais. Aqui nós não pedimos desculpas por ser radicais. Então ore mesmo, gaste tempo com Deus, troque coisas lícitas pela presença do Senhor. Faça um exercício agora. Analise o seu coração. Se você tentar encontrar e discernir qual é a parte religiosa do seu coração e qual é a parte não religiosa do seu coração, provavelmente você está sendo religioso. Se você fica o tempo todo tentando descobrir até que parte você é religioso e que parte você não é, você também está sendo. E se você descobrir, provavelmente é também. Não tem escapatória. Porque não tem a ver com ficar preocupado com isso. Tem a ver com prestar atenção em Deus. Na medida em que eu me aproximo dele, as coisas que estão no meu coração vão vir para fora. Porque na medida que eu me aproximo da cruz, ela aumenta de tamanho. E o nosso coração vai sendo confrontado por isso. Então pense no momento agora. E depois leve a Deus em oração aos seus irmãos. Onde você busca alívio? Quando você pensa em descanso, o que vem à sua mente? Quando você pensa em prazer, diversão, o que vem à sua mente? Quando você tem aquele tempo livre que você não esperava, como que você preenche esse tempo vazio? Qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Quando você está tedioso, com tédio, sem nada para fazer, o que você pensa em fazer? Por que eu estou perguntando isso? O auge da intimidade é você compartilhar com alguém seu tédio. Esse é o auge da intimidade. E será que a gente faz isso com o Senhor? Será que é o primeiro pensamento quando eu tenho aquele tempo livre, que eu penso, eu vou orar? Será que quando eu estou estressado, cansado, chego em casa do trabalho, quero aliviar aquele estresse, aquela tensão dos problemas que surgiram, qual é o primeiro lugar que eu penso em ir? Em me jogar? Quando eu tenho tempo livre que eu não esperava, onde eu vou? Quando eu quero me divertir, aonde que eu vou me divertir? Onde que eu vou me alegrar quando eu quero me alegrar? É na presença de Deus? Será que a gente crê mesmo que na presença de Deus a plenitude de alegria, como diz o Salmo 16:11? O Salmo diz, na presença de Deus a plenitude de alegria. E a sua destra, no original, saciedade. Nós encontramos saciedade na presença de Deus. Nós podemos nos divertir na presença de Deus. Na presença de Deus nós encontramos alegria. Eu acredito, e isso pode até ser estranho para alguns, eu acredito na unção do riso. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma pessoa diante da presença de Deus, ela pode se alegrar tanto que ela dá gargalhada. Porque na presença de Deus a gente pode se alegrar nele. Porque é o único lugar que a gente pode se alegrar de verdade na presença dele. Então você pode rir. Você pode se divertir na presença de Deus. Porque esse é o lugar onde nós encontramos satisfação. E como que João encaminha para o final?
Como que ele conclui a mensagem? Ele começa falando do vencedor, ao vencedor. Quem é esse vencedor? Ou como se produz essa vitória? Apocalipse 12:11 nos ajuda a responder essa pergunta. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, olha essa parte aqui, que é escandalosa para nós. Não amaram a própria vida. Ou seja, eles venceram por causa do sangue de Cristo, pela palavra do testemunho, porque não amaram a própria vida. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Ele nos redimiu por precioso sangue. O quão grande valor há em Jesus. Nós precisamos perceber o valor em Jesus. Nós precisamos perceber a glória de quem Ele é. Porque isso vai trazer, de fato, essa profunda radicalidade. Não tem a ver com a gente ficar focado em tirar o pecado de nós, mas tem a ver com a gente contemplar a beleza de quem Ele é. Existem lutas dentro de nós, lutas no nosso coração para vencer o pecado, para vencer os ídolos do nosso coração, as coisas que a gente busca conforto. Existe essa luta dentro de nós, mas essa luta vai ser vencida como? Contemplando a preciosidade de quem Ele é. À medida que a gente contempla a preciosidade de Deus, o nosso coração vai sendo transformado. E é assim que nós alcançamos e chegamos à cidade. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados e garantiu o nosso lugar nessa casa eterna. Como diz Hebreus 9, 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para viverdes o Deus vivo, servires o Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. É só por meio do sangue de Cristo que nós chegamos à presença de Deus. É só por meio do sangue de Cristo que nós podemos adorá-lo, glorificá-lo, chegar diante da sua presença. E é por isso que muitas vezes nós temos barreiras para chegar diante dele, porque muitas vezes vem condenação no nosso pensamento. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, eu não vou adorar hoje, por quê? Porque eu estou mal. Porque eu estou mal e triste com a minha vida. As coisas não estão dando certo como eu imaginava, as coisas não estão acontecendo como eu imaginava. Mas a grande questão é, você tem que prestar atenção em Jesus. Porque foi por causa do sangue dele que você pode estar aqui. Pode estar diante da presença dele. E por isso você pode entrar com ousadia, por causa do sangue de Jesus. Você pode entrar diante da presença dele, por causa do precioso sangue de Cristo. Isso tem a ver com ele. E esse mesmo precioso sangue que nos faz vencedor, traz sobre nós a nossa identidade. Aquilo que nós mais lutamos nessa geração, a nossa identidade. Por quê? Porque essa é a nossa verdadeira identidade. Seremos chamados filhos de Deus. Essa é a afirmação mais forte que a gente pode receber. Sabe por quê? Porque a gente não precisa mais nos afirmar. Eu não preciso me afirmar. Eu não preciso dizer para as pessoas quem eu sou. Porque o próprio Deus, o Rei Eterno, fala quem eu sou. Eu não preciso estar tentando provar para as pessoas quem eu sou. Ele mesmo fala quem eu sou. Nós não precisamos mais preservar a nossa dignidade, pois nossa dignidade é uma pessoa, Jesus. Então eu não preciso esconder Ele, nem devo escondê-lo, porque Ele é a nossa dignidade. Ele precisa aparecer. E Ele vai aparecer, já falei isso antes, mesmo diante das suas falhas. Porque quando você falha, se arrepende, você mostra que você tem um Salvador. Por isso, nós aqui como comunidade, enfatizamos a vida na luz, a confissão de pecado, relacionamentos de aliança. Por isso nós enfatizamos essas coisas aqui. Porque aqui você não precisa tentar construir uma imagem, uma identidade. Aqui você pode abrir o seu coração. Não por causa do tamanho da sua falha, mas por causa do tamanho do seu Salvador. E se existe algo que nós tememos, e que os autores bíblicos falam para
para os irmãos do exílio, na perseguição, é o medo da zombaria dos homens. Medo de perder o poder, medo da humilhação, medo de ser zoado pelos seus erros, pelas suas falhas, pela sua aparência, seja pelo que for. O medo da rejeição é algo que nos aflige profundamente. É algo que nós lidamos direto. Mas a grande questão é que por mais que as pessoas nos rejeitem, nós temos um Deus que não nos rejeita. E nos chama de filhos. O mais profundo disso é que nós não precisamos nos justificar, pois nós já somos justificados pelo sangue de Cristo. Você não precisa se justificar. Isso entra na radicalidade dos relacionamentos, na profundidade dos relacionamentos. Se você errou, se você falhou, você não precisa se justificar. Você não precisa se justificar. Você não precisa falar, eu fiz isso, mas tem mais aquilo. Foi por causa daquilo outro. Porque existe um precioso sangue que te lavou. Não tem a ver com a sua imagem, mas tem a ver com a imagem do Filho sendo produzida em você. Você não precisa se justificar. Se você pecou, se você errou, se arrependa. Ouça a exortação do Espírito Santo e dos seus irmãos. Se quebrante diante da presença de Deus. Porque o amor dele te cobriu. E você é perdoado. E ele te chama de filho, e essa é a sua identidade. E isso é tão radical, porque ele é um pai, que nós não precisamos reivindicar que ele esteja conosco. Nós não precisamos tentar conquistar a atenção dele com birra, ou com carência. Ou tentar mostrar para ele que nós somos melhores. Porque ele já é o melhor. E a gente pode encontrar descanso nessa realidade. Porque ele é um pai presente. Ele é o pai presente que muitos de nós já buscávamos. O pai presente que muitos de nós buscamos, muitas vezes. O pai que vai nos afirmar para aquele pai que muitas vezes não nos afirmava. Ou a afirmação que nós queremos das pessoas, mas a afirmação mais importante é dele. E você quer saber o mais incrível diante disso? Hebreus 11:16 diz, falando sobre os heróis da fé, mas eu sinto uma palavra sobre nós dentro disso. Mas agora almejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não tem vergonha de nós. Ele não tem vergonha de nós. Você não precisa ter. Por que você tem, se ele não tem? Por que você tem vergonha de abrir os seus pecados, abrir as suas falhas, ser fraco diante das pessoas, se humilhar, ser muitas vezes rejeitado pelos homens? Se o próprio Deus não tem vergonha de você, ele fala isso na Escritura, como diz esse texto. Essa é uma realidade profunda e escandalosa. E eu sinto que nós precisamos entender isso para ter o nosso coração aquecido. Ele não se envergonha também de ser chamado nosso Deus, porque é um Deus que deseja habitar com seus amigos. Por isso ele não tem vergonha de ser chamado amigo de Abraão, Isaque e Jacó. De ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Homens falhos, pecadores. Amigo de Davi, falho, pecadores. Todos pecadores. Mas Deus não tem vergonha de falar, eu sou amigo deles. Eu sou amigo deles. Eu sou amigo deles. E por que ele é amigo deles? Porque ele mesmo preparou um lugar para habitar eternamente com eles. E ele está nos levando até esse lugar. Eu quero encerrar uma frase que o James Smith conclui esse livro. Ele diz assim: esse é o Deus que percorre a estrada para encontrar os pródigos. A graça não é um transporte de alta velocidade até o fim, mas o dom da presença dele pelo restante do caminho. E é a promessa essencial do seu Filho que nos encontra a essa distância. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há um lugar para você na casa do Pai. O lar dele é o seu fim, e ele está com você em todos os passos do trajeto até lá.